Se os seus vídeos parecem amadores, provavelmente você está cometendo esses 3 erros. E o pior é que a maioria das pessoas nem percebe isso. Mas hoje eu vou te mostrar como corrigir isso de forma simples, usando só o que você tem aí na sua casa. Meu nome é Felipe, eu trabalho produzindo vídeos para empresas usando o meu celular há mais ou menos uns 4 anos. O celular teve o poder de transformar completamente a minha vida e hoje eu vivo 100% do audiovisual. E se eu soubesse desses 3 erros, eu com certeza economizaria alguns anos de vida e economizaria no bolso também. Então eu teria aprendido muito mais rápido e com certeza eu ia ter resultados muito mais rápidos também. Então por isso que eu tô fazendo esse vídeo, para poder te ajudar se você estiver começando no audiovisual, aprender já de maneira mais rápida e não errar nesses 3 pontos aqui, que foi algo que eu errei no começo. A primeira coisa que a galera negligencia demais e deixa de lado é a iluminação. E por mais simples que seja, por mais óbvio que pareça também, a iluminação é algo muito importante e que representa praticamente metade do seu vídeo. 50% do resultado de um bom vídeo ele vem da iluminação. Uma coisa muito comum que as pessoas fazem é gravar de costas para a janela. Então, por exemplo, a gente tem uma fonte de luz ali que é a luz natural. E aí você pega e faz um vídeo contra a janela. Isso prejudica demais o seu vídeo e te deixa escuro. Então, às vezes, quando você vai gravar, você abre a câmera lá e você vê que você está escuro, muito provavelmente você está contra a luz. Então, seja uma luz artificial ou uma luz natural. Então, se você já vira o seu corpo em direção à luz, em direção à fonte de luz, você já consegue resultados melhores com o seu vídeo. Então, esse pequeno detalhe é algo que faz toda a diferença se você não estiver prestando atenção nisso. Não precisa de uma softbox muito cara, não precisa de uma luz artificial muito cara, de um bastão de LED que seja muito complexo, ou de uma fonte de luz que dure horas e tudo mais. Você vai gastar muito caro e muito provavelmente não vai resolver o seu problema, porque o seu problema não é equipamento aqui, o seu problema é o conhecimento. Então é muito melhor você aprender a fazer para depois você comprar um equipamento do que você já investir em alguma coisa e não saber usar aquilo. Então, iluminação é algo que você pode usar de forma natural. Qualquer janela que você tiver que tenha luz natural já vai te ajudar muito e já vai resolver aí metade dos problemas do seu vídeo. Então, como recomendação prática, todos os vídeos que você for fazer, usa sempre a luz natural a seu favor, se você estiver dentro de um ambiente fechado, obviamente. Se você estiver na rua ou estiver em um ambiente externo, o que você vai fazer? Vai usar a luz do sol ou a luz natural a seu favor também. Então, sempre que fizer uma sombra no chão, por exemplo, você vai virar para o lado oposto. Então, a sombra ela vem de uma fonte de luz aqui, ela está fazendo sombra desse lado. Se você inverter o lado e fizer o seu vídeo de frente para a luz, você já vai ter resultados melhores. Então, nunca contra a luz e sempre a favor dela. O segundo erro, que é brutal, que a grande maioria das pessoas cometem, é não prestar atenção no áudio, é ter um áudio ruim, uma fonte de áudio que acaba com o seu vídeo. Provavelmente você já deve ter visto um vídeo que a imagem em si não era tão boa, mas a qualidade do áudio foi muito boa e você ficou naquele vídeo. Você conseguiu entender o que aquela pessoa estava falando. E isso acontece com todas as pessoas, isso é praticamente inconsciente, a gente não percebe aquilo, né? Mas se a gente tem um vídeo que o áudio é ruim, a gente já passa por ele, a gente nem quer saber mais porque a gente não consegue entender. E se você não entende um vídeo, você não vai assistir ele, você não vai compreender, você não vai engajar com ele. O áudio de um vídeo, ele é tão importante quanto o vídeo em si. Então a gente precisa levar ele bem a sério e priorizar essa qualidade de áudio que em todos os vídeos que a gente for fazer. Uma coisa bem comum também que as pessoas fazem é gravar longe da fonte de áudio. Então, por exemplo, se a minha fonte de áudio está aqui e eu começo a me afastar, eu começo a estar muito longe da minha fonte de áudio, obviamente a minha voz vai diminuir. E isso afeta demais o seu vídeo. Então a gente precisa até prestar atenção, se a gente estiver usando, claro, um equipamento para captar esse áudio, a gente precisa estar bem próximo dele. Felipe, mas eu não tenho um equipamento ainda, não tenho microfone, o que eu faço? Você vai gravar perto do celular. Não adianta você colocar o seu celular aqui e gravar a 20 metros de distância. Não vai conseguir pegar o áudio da maneira correta e da maneira que deveria também. Então, presta atenção nesses pequenos detalhes. Se você não tem uma fonte de áudio, grava perto do seu celular. Se você tem uma fonte de áudio, grava perto dessa fonte de áudio. E aqui vale a mesma dica para a iluminação. Se você está começando, não precisa se preocupar em ter um equipamento muito caro, em comprar um microfone logo agora.
Começa utilizando o celular que você tem, começa utilizando os equipamentos que você tem, para depois você investir em um equipamento, para depois você colocar dinheiro em coisas que realmente vai te ajudar no processo. Então, se você está começando, não se preocupa com isso agora. Aprende o conhecimento primeiro para depois você investir em um equipamento. O terceiro erro, e talvez um dos mais comuns que as pessoas cometem, é o enquadramento. Esse erro aqui é um erro muito comum, é um erro que, cara, eu já cometi muito no começo e provavelmente você comete também, que é o enquadramento. Mas o que é o enquadramento? O enquadramento ele é um pouco mais complexo do que só visualizar, né? Então, por exemplo, se a gente assistir um vídeo pensando na iluminação, a gente já sabe se tá bom ou não tá bom, se tá legal ou não tá legal. O enquadramento ele é um pouco mais complexo. O que a gente precisa levar em consideração no enquadramento? O meu objeto que está sendo gravado pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa, pode ser algo em movimento, mas o tema central do seu vídeo, ele está centralizado? Ele está bem alocado nesse vídeo? Ele está encaixado de uma maneira harmônica? Por exemplo, você consegue assistir o vídeo, consegue entender sobre o que é aquele vídeo? Por exemplo, aqui eu estou falando com você. Você entende que eu sou o objeto principal desse vídeo, eu estou centralizado. Tem alguns elementos em volta de mim, tem algumas coisas que fazem parte do meu ambiente, mas o que mais chama atenção é o objeto central. É a pessoa que está aqui na frente, a pessoa que está aqui no meio do vídeo. Então, isso chama muito mais atenção do que as outras coisas ao redor. Então, o enquadramento é isso, é a gente levar em consideração o objeto principal que está sendo gravado e você dar contexto a ele, você priorizar esse objeto. Então, se eu estivesse fazendo um vídeo, por exemplo, daquele gimbal lá atrás, o meu enquadramento sobre ele estaria completamente errado. O enquadramento ele leva muito em consideração vários elementos. Por exemplo, se eu tenho uma margem aqui acima da minha cabeça, ele pode ser um ponto de enquadramento interessante. Se eu tenho margem para os lados aqui também, se eu não estou cortando nenhuma parte do meu objeto principal, por exemplo, eu não estou cortando parte da minha cabeça ou parte do meu corpo aqui, que faz parte do vídeo, é algo que precisa ser treinado, é algo um pouco mais complexo, mas o enquadramento ele representa grande parte do seu vídeo também. Então, se você souber fazer um bom enquadramento, o seu vídeo ele vai ter muito mais resultado. E resultado não significa só engajamento, mas um vídeo bonito, um vídeo que faça sentido para quem está assistindo, um vídeo que cause emoções em quem está assistindo, ou um vídeo que, enfim, seja qual for o objetivo dele, ele entregue o objetivo que ele foi proposto. Percebe que todos os erros aqui não foram sobre equipamentos, foram sobre o conhecimento. Então, quando você está começando, você não precisa se preocupar tanto assim em investir em equipamento, em comprar uma luz melhor, comprar um microfone melhor, ou até um celular melhor. O que você precisa focar agora nesse começo é o seu conhecimento. Quanto mais você aprender, mais fácil vai ser de você lidar com os equipamentos depois que você comprar ele. Aplicando essas dicas básicas, com certeza você vai ter um vídeo muito melhor, muito mais harmônico também, mais bonito, que engaje muito mais e que dê muito mais resultado. E se você faz isso para outras pessoas, seja para clientes ou empresas ou, enfim, empresários, o que for, você com certeza vai agradar muito mais eles se você prestar atenção nesses 3 pontos, beleza? Iluminação, áudio e enquadramento. Essas são as dicas que eu gostaria de ter ouvido quando eu estivesse começando e com certeza fez diferença na minha vida. Se você quer saber um pouco mais do meu trabalho e a maneira como eu levo o audiovisual, me acompanhe no Instagram, vou deixar aqui embaixo e eu te espero lá. Valeu!